Por favor, queridos, acompanhe comigo, abre aí a tua Bíblia nesse texto proposto, mas eu quero ler o versículo anterior, João 6, 28, para que tenha sentido, né? Jesus, e eu gostaria também muito que você pegasse esse capítulo de João, e lesse esse capítulo, é um dos mais estranhos, ou mais estranho, não um dos mais estranhos, porque é o estranho sermão que Jesus pregou, um sermão esquisito. Eu não vou falar sobre ele hoje, eu vou falar só sobre a experiência que tive na pergunta e na resposta desse texto, porque mexeu comigo, esta passagem bíblica mexeu comigo, quando Jesus está, depois de ter feito a primeira multiplicação dos pães, depois de ter andado sobre as águas ali, Jesus então vem falar um sermão em que algumas Bíblias vai dizer que ele vai se apresentar como sendo o pão da vida. Jesus começa a falar sobre isso, e logo dentro dessa conversa, há essa pergunta aqui, versículo 28, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, irmãos, olha que doideira, que resposta simples, me incomodou muito, eu espero que te incomode também. Olha essa resposta de Jesus, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Eu não entendi, sinceramente, mas por que, queridos? Porque na verdade, quando você vai ver todo esse texto aqui, os homens, as pessoas vão evidenciar qual era a expectativa, né? O que é fazer a obra de Deus? Talvez é o que tem dentro do coração de cada um aqui, é cumprir algumas tarefas, com cunho espiritual, religioso, é fazer boas obras, é vir à igreja, vir participar da vigília, que graças a Deus nós vamos ter aqui, é ler a Bíblia, é orar, é cumprir alguns compromissos dentro da igreja. Se eu faço parte de um ministério, eu tenho que cumprir essas minhas obrigações, e a impressão que se tem, olha, pelo menos a minha parte, eu estou fazendo a obra de Deus. Aí vem Jesus, Jesus é Jesus, né, gente? Os indivíduos fazem uma pergunta assim, Senhor, aí ele fala assim, creia em quem Deus enviou, crer em Jesus, quem crê em Jesus, irmãos, olha que loucura, ao crer em Jesus, automaticamente, você está fazendo a obra de Deus, sem fazer nenhuma tarefa para isso, apenas uma postura de crer em Cristo. Aí eu buguei, né, como diriam os novos aí, precisa aprender esses MIT, INT, 20, 22, eu falei assim, mas como assim? Como assim? Mas irmãos, se eu conseguir ter um pouco de paz naquilo que vou compartilhar, se eu conseguir provocar no seu coração um pouco de paz, eu quero que você se incomode, como eu ainda vou continuar incomodado com essa resposta de Jesus. Essa simplicidade que Jesus respondeu sobre o que é a obra de Deus, para mim, ela é muito instigante, comprometedora. Mas como assim? Só isso? É crer naquele que Ele enviou, falando de si mesmo? Pois bem, por que isso, irmãos? Porque acontece algo sobrenatural, que não depende de você, quando o Evangelho é pregado, impacta a tua vida. Algumas coisas acontecem simplesmente porque você decidiu se render a algo que começa a mexer dentro de você. O Evangelho chega, e é misterioso como que o Evangelho chega no coração de cada um.
Cada um aqui tem uma experiência de como é que foi que o Evangelho chegou, ou como o Evangelho está chegando, como que foi o seu processo. Alguns ainda estão observando, outros, e é impressionante, cada um tem uma história de como foi impactado, como que um dia você se decidiu por Jesus, ou ainda alguns aqui que estão nesse processo. Mas por que fazer a obra de Deus é crer em Cristo? Porque algo sobrenatural acontece. A primeira coisa sobrenatural que acontece é uma mudança de categoria. Há duas categorias, existem duas categorias de seres humanos sobre a face da terra: as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Há um ditado popular que fala assim: todo mundo é filho de Deus. Algumas pessoas, quando são agraciadas com alguma coisa, falam assim: eu também sou filho de Deus. Ou então quando recebe um bem, agora que eu falo assim: olha, Deus não é padrasto, Deus é pai, não é padrasto. Então as pessoas têm uma compreensão, mas a Bíblia de que todos são filhos de Deus. Está aí um ditado popular que tem que cair. O mundo é dividido em duas categorias de gente: as criaturas de Deus, que são todos, e depois essas criaturas precisam passar por um momento proposto para Nicodemos. Quando você vai ler João capítulo 3, esse momento é o novo nascimento. João 1,12: todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir daí, fazer a obra de Deus é crer em Cristo, porque Deus começa a fazer a obra dele em nós. Então há uma mudança de categoria, de criatura para filhos. O sobrenatural, e isso, queridos, só entra você com a sua parte. O que Jesus respondeu? Quando perguntaram-lhe: Senhor, o que devemos fazer para cumprir as coisas do jeitinho que Deus quer? Eles ficaram imaginando que Jesus ia decorar, porque Jesus tinha em mente a Torá inteira, né? Que Jesus ia destrinchar assim os 10 mandamentos, todas as nuances. Não, Jesus vem com essa resposta simples, que, olha, basta crer naquele que enviou. E ao olhar para isso, irmãos, então o que acontece? Novo nascimento, mudança de categoria, não é? E aí, uma coisa muito interessante que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, que esse novo nascimento produz o surgimento de um novo ser, de uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí aparece um livramento de uma coisa, da maior parte da sua vida, que eu já compartilhei aqui, de tudo aquilo que te incomoda. O crer em Cristo, o se tornar, mudar de categoria, e o surgimento de um novo ser, traz consigo algo sobrenatural também, que você precisa simplesmente agradecer a Deus, falar assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma novidade, um novo tempo. Você precisa se preocupar com isso, quando a sua vida é permeada, movida só pelas coisas antigas, não há nenhuma mudança. E a crença em Cristo produz algo que você essas coisas começam a acontecer naturalmente. A obra de Deus é feita ao crer em Cristo, por conta disso. Uma mudança de categoria, o nascimento de um novo ser, e o livramento de uma condenação para aqueles que não mudaram de categoria. Olha o que diz João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Irmãos, é uma coisa muito grave isso. Quando Jesus responde simplesmente para que olhássemos para Ele, para que crêssemos nele, que estava tudo ali, é muito grave isso. Quando você olha para um texto como João 5,24, e há uma expressão aí: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo,
Gente, quantas palavras de Deus você já ouviu? Quantos recursos? Agora precisa de novo a palavra-chave do Evangelho: o crer. Eu não sei como é que é isso, mas Deus decidiu passar o crer para a nossa responsabilidade. Ele não pode crer no meu lugar. Deus faz muita coisa que eu não posso fazer. Eu não posso fazer o vento, eu não posso fazer o ar que eu respiro, eu não posso fazer a chuva, eu não posso criar a natureza, eu não posso, mas Deus falou assim: mas uma coisa você vai poder fazer, e você precisa fazer, você precisa crer. E é uma coisa interessante esse negócio de crer, né? É uma coisa, porque você fica sem saída, fala assim: eu creio, aí você tem dúvidas sobre a qualidade da sua fé, mas deixa eu tranquilizar o coração de todos aqui. Eu vou te dar um dado só, para você ou se aliviar, ou ficar com muito medo agora, um dos dois. Será que eu creio em Jesus mesmo? Se Cristo, olha para mim, se Cristo é a única opção de crença e de fé que você tem, não há uma outra perspectiva na sua vida. Meu alvo de fé, apesar da minha qualidade, você bota muita fé no seu jeitinho de ser, mas Cristo é o único ser em que você crê, e que você tem uma expectativa, tendo certeza ou não, que Ele é o único ser que pode te salvar. Essa crença já te dá um pouco de alívio. Agora, se você não crê assim, você está lascado, você está no bico do urubu, do focinho de Satanás. Sabe por quê, gente? Porque é Ele que falou, como que eu faço para fazer a obra de Deus? Vou ter uma religião. Jesus, não, ops, volta aqui. Não, vou fazer boas obras, vou ser um filântropo. Nossa, arrebentei agora, vou fazer uma pessoa que faz muita coisa legal. Esquece esse filântropo, o cara que é bonzinho. Então tá, não, Jesus, aí Jesus vem com essa resposta. Isso tem que te incomodar, por favor. Se não te incomodar, é porque você precisa ficar incomodado. É que de repente, né, a gente tem uma experiência, Roque, aí quer que todo mundo tenha. Vocês que se dão, vocês têm que ter a experiência que eu tive, gente, porque essa respostinha simples de Jesus é muito esquisita. Senhor, o que devo fazer para fazer a obra de Deus? Crê em mim. Gente, isso vai desencadeando um negócio muito interessante. Então esse livramento dessa condenação eterna, em verdade, João 5,24, vou repetir de novo: em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Gente, aí esquece todos os compromissos que você tem, foque nessa coisa fundamental. Deus passou uma responsabilidade para você crer. Não deixe que ninguém interfira isso. Faça a sua declaração de fé em Cristo Jesus e deixe o resto com Ele. Tem mais. A Bíblia vai fazer algumas afirmações sobre nós, que é uma coisa assim, por exemplo, a transformação em dois elementos fundamentais que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Crer em Jesus transforma os indivíduos nesses elementos que faz parte do nosso cotidiano. O que é ser sal da terra? O sal da terra no andarilho do deserto provocava uma coisa fundamental nos andarilhos do deserto. Eles andavam com umas pedrinhas, eles andam com uma pedrinha de sal para colocar debaixo da língua e aquilo provocar sede. Você já ouviu algumas mensagens que o sal serve para não estragar a carne e tal? Não tem sal suficiente para preservar esse mundo decaído. O sal de Mateus 5,13 é o sal que dá sede. O sal que dá sede.
você é sal da terra, porque você, com a sua vida de ser um crente em Cristo Jesus, as pessoas convivem com você e ficam com sede de Deus. Luz do mundo, a Bíblia diz que nós somos, irmãos, não é que você tem que ser. A Bíblia vai falar sobre duas coisas desses dois elementos: qualidade e local certo onde você está. Você precisa cuidar sim da qualidade do sal que você é, e a Bíblia fala sobre a luz do mundo, que ela tem que ser colocada no lugar certo. Você tem que procurar se posicionar no lugar certo como luz. Aí, meu irmão, essa crença em Cristo, meu querido, minha querida, não deixa ninguém interferir nisso, só vai falando com o Senhor: Senhor, onde o Senhor quer que eu fique? Onde, olha, estão mandando eu ficar aqui, estão mandando eu ficar ali, mas e o Senhor? Eu creio Cristo falando assim: vai para a IBNA. Gente, Jesus vai, isso leva você assim, ó, essa coisa vai incomodando. Eu preciso estar onde Jesus quer que eu esteja. Mas então, essa coisa misteriosa, agora tem mais coisas que a Bíblia diz, e que esses mistérios, olha o que diz João 7,38, um capítulo à frente aí, essa fonte que a gente se transforma. Jesus fala umas coisas, joga uns negócios no ar assim para a gente, e a gente fica assim, olha o que Jesus diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, e ele está falando, ó, dá uma olhadinha lá no capítulo 6, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, eu fiquei olhando e falei: Senhor, que rio que é esse? Que água que é essa? Meu Deus do céu. A Bíblia tem um símbolo de ser água. O Espírito Santo de Deus nos dá a ideia de que quem crê em Cristo começa, naturalmente, ele começa a dar sinais de que ele é um crente em Cristo Jesus. O que o Espírito Santo manda que você faça, as palavras de Deus que fluem de dentro de você, essas coisas assim. Crer em Cristo nos constrange a cumprir a única missão que nós temos que cumprir aqui na terra. Mateus 28, versículo 19 e 20. Olha lá, por favor, queridos. Esse é um texto conhecidíssimo, um texto maravilhoso para nós. E aí, queridos, que coisa maravilhosa. Eu quero que vocês olhem para a única missão. Essa semana mesmo, eu estava compartilhando com o pastor Rockley sobre essa questão da gente jamais esquecer disso. A gente entra num automático, irmãos, e começa a fazer um monte de obra, um monte de coisa, cumprir um monte de agenda, e esquece da missão, e a única missão que Deus nos deu para cumprirmos aqui na terra. Olha o que diz em Mateus 28, portanto, eu vou ler na leitura tradicional, porque vai ter, ela é mais conhecida, né? Portanto, ide por todo o mundo, façam discípulos nas nações, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Aí você vai ver que tudo é esse. Jesus vai se implicar tudo. Creia em Jesus. Jesus ordenou que nós crêssemos nele. Irmãos, esse negócio é interessante, porque vai produzir, se você focar essa questão de você crer em Jesus, não tem mais as coisas vão começar a acontecer, e você precisa, puxa, coisa está acontecendo, coisas que eu fazia eu não quero fazer mais, coisa que eu vestia eu não quero vestir mais, lugares que eu ia eu não quero ir mais, vícios que eu tinha eu não tenho mais, e essas coisas acontecem naturalmente, é entre você e Deus. Eu quero desafiar-nos
acreditar que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um, e nós vamos tirar esse peso das nossas costas, de tentarmos fazer a obra do Espírito Santo. Você vê o irmão fazendo umas coisas estranhas aí, fala assim: Deus, Espírito, fala com ele, porque se eu falar, eu não sou o Espírito. O cumprimento da missão. Você está aqui só para isso. Nós estamos aqui, irmãos, só para cumprir esta missão. A palavra, assim, enquanto você está passando por essa vida, essa é a ideia de Mateus 28, 19. Enquanto você estiver indo, enquanto você estiver caminhando, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Decede as pessoas de Cristo. Mostre o caminho, você é a luz. Olha, eu tenho Jesus. Do seu interior flui rios de água viva, palavra de Deus. Tranquilize as pessoas com a ideia de que Cristo Jesus há um livramento de toda a condenação do pecado. Essa resposta constrangedora de Jesus, dentro dessa questão de que para um bom entendedor meia palavra basta, eu falei para ele, pode falar a palavra inteira, eu não estou sabendo disso não. Ficar só com essa resposta que o Senhor deu, tudo bem, gente, que o restante deste capítulo é uma paulada. Eu acho que eu vou continuar pregando, não mais em cima desse ditado, mas esse capítulo inteiro é um capítulo muito forte. Eu quero que você leia esse capítulo durante a semana. Leia esse capítulo. Quando Jesus usa uma linguagem pesada aqui. Mas eu quero ficar só com a experiência que eu tive quando eu fiquei olhando para essa respostinha de Jesus. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Irmãos, não é simples demais? Não é uma coisa muito... Mas Deus... Aí, o bestão aqui, na minha oração, vai falar isso que você vai ver. Deus, no meu caso, me liberou. Olha eu. Só isso, Senhor? Só isso? Vem cá, que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí foi quando eu comecei a passear por esse negócio de que é crer em Jesus. O que produz isso? Porque a gente fica assim, né, irmãos? Mas, e agora, o que eu faço? Creia no Senhor Jesus, a obra do Senhor é essa. O que vai acontecer com você é algo muito entre você e Deus. E por fim, irmãos, viver essas duas promessas relatadas em um capítulo só, Romanos 8, o versículo de número 28, esse versículo você precisa introjetar ele, e não duvidar dele nunca, nunca, nunca mais. Não duvide do que está escrito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida e as circunstâncias tentam deixar muito claro, de que isso daí não é verdade, mas você precisa tomar uma decisão: eu vou ficar com o que está escrito, e não com o que está acontecendo em volta de mim, porque a Bíblia é a única fonte que eu tenho de segurança, pela vivacidade e pela eficácia que ela tem, conforme diz Hebreus 4:12, mas olha o que diz Romanos 8, 28, você precisa introjetar isso, não duvidar. As circunstâncias jamais poderão descaracterizar o que a palavra diz aqui para você. Irmãos, mais uma doideira do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, 18, que o Evangelho é loucura, e é mesmo.
Se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria. Não era isso que eu ia falar, irmãos, mas veio na minha cabeça, porque a pastora Sandra ficou cantando a semana inteira essa música. Gente, olha aqui, olha o que diz Romanos 8, 28. Não é outra coisa assim que a gente... Tá bom. Vou ler para vocês os 2 versículos fundamentais, e o Ministério de Louvor já pode vir se posicionando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Diga: eu recebo essa palavra. Eu vou falar na minha linguagem, que é a que eu decorei faz tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, irmãos, faz um link lá com a obra de Deus, é crer naquele que enviou. Creia no Senhor Jesus, isso é uma prova de quanto você ama a Deus, e saiba que todas as coisas, as piores coisas que possam estar acontecendo com você aqui e agora, hoje, nesse tempo, com você, com pessoas que você ama, coisas que te interferem na sua vida, creia que misteriosamente, poderosamente, sobrenaturalmente, essas coisas contribuirão para o bem. Eu não sei como, eu só creio, e eu vejo isso. Eu choro, eu me desespero, eu me angustio, mas eu seguro nisso. E o outro versículo, agora você vai ter que ficar em pé, porque esse versículo só dá para ler se for em pé. No mesmo capítulo, irmãos, no versículo de número 37, olha o que diz. Essa é para ir embora glorificando. Irmãos, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Não. A Bíblia vai dizer assim para nós: mas em todas estas coisas, todas, começa lá, a obra de Deus. A obra de Deus é crer em mim, Jesus. Você vai fazer a obra, você vai ser o maior obreiro de Deus que tem na face da terra. Assim, ó, você vai arrebentar, velho. Você fala: não, eu faço a obra de Deus, sabe por quê? Não porque você faz tudo que o pastor mandou, as doutrinas da sua igreja, ou as regrinhas, ou os compromissos, a agenda que a gente vai ter que cumprir, que nós temos por fazer, mas porque você crê em Cristo, e crer em Cristo faz com que você vivencie esta promessa de Deus, de Romanos 8,37, pois eu estou convencido, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cadê os vencedores aqui? Os mais que vencedores, as duas mãos. Os vencedores, só a mão esquerda. Mais que vencedores, as duas mãos. Agora os que vão arrebentar, aplaude o Senhor. Irmãos, vocês estão em crise como eu, porque para um bom entendedor, meia palavra basta, não basta. Precisa de uma palavra inteira. Esse negócio simples do Evangelho de dizer que crê em Cristo, já você vai fazer toda a obra de Deus. Então você vai focar assim, ó, eu vou crer em Jesus. Eu vou crer em Jesus. Creia em Cristo, e você vai estar fazendo toda a obra de Deus. Eu não posso falar mais nada além do que eu falei. Eu vou deixar para o Espírito Santo te incomodar nisso, porque Ele precisa fazer isso. É tanto fardo que colocaram nas suas costas, é tanto peso, é tanta coisa que a obra de Deus traz, que aí vem Jesus com essa coisinha. Não, a obra de Deus é você crer naquele que Ele enviou. Quem, Senhor? Eu, Jesus.
Vamos louvá-lo, irmãos.